Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Ainda estou falando sobre religiosidade, sobre comunhão com Deus, sobre a estratégia do diabo para destruir o povo de Deus usando falsos profetas e até mesmo profetas verdadeiros. Nós vimos na pregação passada, no livro do Apocalipse, que o Senhor era contra a congregação que apoiava a doutrina de Balaão dentro do templo e aceitava aqueles que traziam ensinamentos contrários. Nós vamos entender por quê. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que isso significa? Que não dá para ter comunhão com Deus com oração sem ação. Paulo diz assim: a fé sem obras é morta. As obras sem fé também estão mortas. Logo, as obras e a fé trabalham juntas. Então, se você é uma pessoa fiel a Deus no seu coração, se você é uma pessoa fiel a Deus na sua mente, você tem que ser fiel a Deus também com as suas ações. Nós vimos que Balaque tentou seduzir a Balaão a amaldiçoar o povo de Deus. Nós aprendemos também que Balaão, por mais que ele tentasse amaldiçoar o povo de Deus, não deu certo, porque Deus não é homem para mentir e Deus não se arrepende do bem que proferiu ao seu povo. E o povo era um povo inocente. Nós vimos também que no livro do Apocalipse fica claro que Balaão incentivou que os inimigos se infiltrassem no meio do povo de Deus. E isso aconteceu, né? O que é que acontece com as igrejas hoje? Hoje nós vemos aí pastoras que são verdadeiras meretrizes, verdadeiras prostitutas. Nós vemos aí pastores que são verdadeiros drogados, bêbados, que estão no altar do Senhor e ainda conseguem a admiração das pessoas. Sem falar daqueles influencers digitais que estão aí na boca do povo como homem de Deus, corrompendo a fé, se disfarçando de anjo, quando na verdade são demônios. Mas cabe a você, você não é criança, cabe a você ver quem está pregando a palavra de Deus e quem está contando para você historinha que te agrada e está te levando ao inferno. Você não é criança. Você consegue perceber onde está a verdade, mas muitas vezes a verdade dói. Continuemos. Lá no livro de Números, capítulo 25, verso 1, diz assim: habitou Israel em Sitim. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Meu amigo e minha amiga, é isso que as pessoas não estão percebendo. Que o diabo está se infiltrando na igreja, o diabo está se infiltrando no meio do povo de Deus, e o diabo está conseguindo algo muito perigoso, uma aliança. O povo, em vez de ter uma aliança com Deus, está tendo uma aliança com as trevas. Aí tem pessoas que dizem assim: poxa, pastor, o senhor está lendo a mensagem aí,
mas não tem referência alguma de Balaão. O profeta Balaão não aparece aí, tá bom? Pega a sua Bíblia, ainda no livro de Números, capítulo 31, o versículo 14, diz assim: Indignou-se Moisés contra os oficiais de seu exército, capitões de milhares e capitães de centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: Deixaste viver todas essas mulheres? Não sabeis que essas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram pecar os filhos de Israel contra o Senhor no caso do Deus Peor, pelo que houve a praga entre toda a congregação do Senhor. Meu amigo, minha amiga, não dá para você estar dentro da igreja dizendo que é luz, fazendo aliança com as trevas. Não dá para você dizer que é uma pessoa boa e está andando com gente ruim. Ah, eu não fumo maconha, mas eu ando com maconheiro. Você é maconheiro também. Você pode não fumar hoje, amanhã é um novo dia. Ah, eu não roubo, mas eu ando com ladrão. Você é ladrão também. Quando ele estiver fugindo da polícia, não se preocupe. A primeira casa que ele vai bater é a sua. Viu, amiguinho? Viu, amiguinha? Ele vai bater na sua casa, ele vai entrar e vai se sentir muito feliz por estar com você, comparsa. É isso que as pessoas não querem parar para ver. As pessoas querem ser boas, se sentir boas, se aliando a pessoas ruins, se associando a práticas ruins. Não tem acordo. A luz não se mistura com as trevas de forma alguma. Não dá para você ir para a igreja e aceitar que seu pastor suba no altar embriagado. Não dá para você ir para a igreja e aceitar viver uma vida de prostituição, de mentira, de engano. Ou você é de Deus, ou você é das trevas. Ou você é luz, ou você é treva, a escolha é sua. Não dá para viver se enganando. O fim de Balaão foi muito ruim. Mas eu não quero falar sobre o fim de Balaão. Porque antes do profeta Balaão ser destruído, e eu não sei nem se eu vou falar sobre a morte de Balaão, ele levou muita gente à destruição. Ele causou muito mal às pessoas. Muitas vezes você está preocupado em falar: Deus vai fazer justiça. Tal pastor, tal missionário, tal apóstolo, tal falso profeta, tal influência digital vai pagar pelo crime dele. Talvez. Mas quantas pessoas sofrerão antes? Quantas pessoas serão destruídas antes? Meu amigo e minha amiga, e muitas vezes essa pessoa que vai ser destruída é você. Porque se ilude fácil. Eu vi o bispo falar que tem uma profecia. A profecia é essa. Você quer profecia? Eu estou profetizando, eu estou pregando a palavra de Deus. Aceita se quiser. Você quer revelação? Eu estou revelando. Você quer adivinhação? Isso vem de espírito imundo. Não significa que a adivinhação vai ser mentirosa, não, tá? Eu sei que o diabo é mentiroso, mas não significa que a adivinhação vai ser mentirosa, não. Vai ser bem verdadeira. Balaão, ele profetizou a palavra de Deus. Ele falou que era certo, que era justo, mas induzia o povo a fazer errado. Balaão por 3 vezes abençoou o povo de Deus, porque a boca dele não podia amaldiçoar o povo de Deus. Porque apesar de todos os erros, Balaão ainda era profeta do Senhor. Mas como Balaão se tornou instrumento de maldição, instrumento forte na mão de Satanás,
foi quando Balaão induziu o povo a pecar. Olha aqui, o verso 16 do capítulo 31 de Números. Eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram o povo de Deus pecar. Não deixe que pastores, missionários, nem falsos profetas leve você a pecar. Acorda enquanto há tempo. Você que está dormindo na sua fé, você que está dormindo na sua comunhão com Deus, acorda enquanto ainda há tempo, para que o diabo não destrua a sua vida. Não pense que é se escondendo dentro da igreja, ou se escondendo atrás de um pastor que é conivente com os seus erros, que você vai ao céu. Você não vai. E sabe como é que você sabe que Deus não está com você? É que tudo para você está dando errado. Você pensa que está dando certo, você pensa que vai dar certo e daqui a pouco dá tudo errado. O diabo prende você num loop de desgraça. Hoje está bom, amanhã está muito pior. Hoje melhorou, amanhã ficou pior do que ontem. E por aí vai. E você não entende por quê. Porque você está na presença de Deus. Você talvez é povo de Deus, mas se contaminou e prevaricou contra Deus. Eu não sei quantas pessoas que ouvem a mensagem diária têm um conhecimento da palavra de Deus ou já congregaram. Têm um conhecimento da palavra de Deus ou até mesmo fizeram ou fazem a obra de Deus. Mas vai um conselho: enquanto ainda há tempo, desperta, se volta para Deus de todo o coração, porque Deus há de julgar o seu povo. E que Deus julgue você para ter salvação. Que Deus julgue você como alguém fiel, não alguém que diz ser fiel da boca para fora. Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó Espírito Santo, aqui está um povo que se reúne e se coloca diante da tua presença, porque crê na tua palavra. Talvez em algum momento nos afastamos. Talvez em algum momento nos contaminamos. Talvez em algum momento perdemos a nossa fé. Mas aqui estamos, reunidos, clamando ao Senhor misericórdia e compaixão. Clamando ao Senhor, que o Senhor estenda tuas mãos santas e poderosas para nos abençoar. Que o Senhor estenda tuas mãos santas e poderosas e nos tome em tuas mãos, para que não venhamos cair, para que não venhamos nos afastar, para que Satanás não tenha sobre nós o controle de nos fazer afastarmos da fé e da esperança no Senhor. Espírito Santo, toma conta de nós, nos guia. Espírito Santo, toma conta de nós, nos abençoa, nos livra da doença, da enfermidade, nos livra da perturbação, nos livra da perseguição, nos livra daqueles que querem o nosso mal, nos livra do nosso orgulho e egoísmo, nos livra do nosso sentimento de rebeldia, querer estar certo quando estamos errados. Nos livra de toda a maldade do nosso coração. Nos ajuda a estar de pé. Nos ajuda a ser forte. Guia os nossos passos para que não tropecem. Guarda os nossos caminhos para que nossos inimigos não nos toquem nem nos destruam. Seja o Senhor a nossa luz. O Senhor é o nosso castelo forte e baluarte. O Senhor é a nossa razão de viver.
por isso, aqui estamos diante da tua presença. Porque se o Senhor for conosco, se o Senhor estiver conosco, ninguém poderá nos fazer mal, nem nos destruir. Por isso entregamos nossa vida, nossos sonhos, nosso futuro nas mãos do Senhor, porque sabemos que estaremos seguros. E aquele que crer, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.